Muito bem, pessoal. Aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e uma paulada de dividendos que o Banco do Brasil poderia destravar para os investidores. O Banco do Brasil, para você que pensa com uma recuperação de lucros para o médio prazo, poderia te trazer um dividendo extremamente elevado, mais de R$ 3 por ação, que nas cotações atuais de BBAS3 você teria um dividendo de 14% ao ano na média. Para além disso, agora as ações do Banco do Brasil cotadas pela metade do seu valor patrimonial, a tendência é que o mercado precifique melhor as ações quando houver essa recuperação de lucros. E aí, você poderia ter uma valorização nas ações, tanto ganho de capital, como também a perspectiva de receber bons dividendos. Então já fique comigo até o final, que eu vou revelar um segredo do Banco do Brasil que o mercado não está dando muita bola. E quando acontecer, as ações podem de fato decolar. Mas antes de falarmos sobre Banco do Brasil e todas essas novidades, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 11 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Hoje o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal. A minha carteira de ações, pessoal, está concentrada em bancos, né? Perceba que o Banco do Brasil sozinho representa 37,64% da carteira. Também tem outras ações, Itaú, BR Partners, BB Seguridade, Petrobras e Vale. Mas sim, hoje, atualmente, o Banco do Brasil é a maior posição, porque eu já acumulo ações do Banco do Brasil há bastante tempo, tá? Já mostrei diversas vezes para vocês aqui que o banco já faz parte da carteira há um período bem significativo. Desde que eu comecei a investir na bolsa, né? Ali mais ou menos meados de 2022, eu comecei a comprar minhas primeiras ações de Banco do Brasil. E a gente sabe, pessoal, que essa crise do Banco do Brasil não é de hoje, né? O banco em vários outros momentos já enfrentou crises bem piores do que essa que ele está enfrentando agora, como a crise lá, tanto do governo Dilma, a crise dos anos 2000, tá? Que o banco teve uma queda expressiva no resultado, chegou a quase dar prejuízo. Hoje eu acredito que o Banco do Brasil está muito mais protegido contra aquela época. Primeiro que a gente tem a lei das estatais, né? Que já impede do governo intervir na companhia para subsidiar crédito podre. No Banco do Brasil não vai falir, não vai ter um prejuízo por conta dessa proteção do governo. E outro ponto é que mesmo com a crise do agronegócio, que o Banco do Brasil a gente sabe que ele é cíclico, né? Ele depende exclusivamente de commodities agrícolas para acabar performando bem na atividade bancária, ele financia para o pequeno agricultor. Porém, mesmo nessa crise, o banco ainda está tendo um resultado positivo, de 15 a 14 bilhões por ano, né? Quando o lucro estava ali em 30 bilhões era muito alto, o ROI estava mais de 20% ao ano. Agora que o lucro caiu, o banco está lucrando ali por trimestre seus 3,5, 3,8 bilhões, que é o lucro líquido atual. O banco ainda está tendo esse lucro meio que robusto para uma crise elevada, está lucrando mais do que um Santander Brasil. Por quê? Porque ele tem as suas subsidiárias, as subsidiárias integrais do Banco do Brasil, BB Seguridade, Elo Cartões, Banco da Patagônia, está compensando esse resultado negativo na parte do bancária. E eu já expliquei para vocês aqui no canal que os grandes bancos, eles têm essa trava de proteção, né? Quando eles entram em crise, a parte de seguros, a operação de seguros com eles tende a proteger bastante o resultado. Tanto do Banco do Brasil, tanto o Itaú, tanto o Bradesco, eles têm essa proteção para não dar prejuízo. Isso é bom para o acionista, que sabe que o banco não trará prejuízo, né? Porque mesmo que a parte de crédito esteja ruim agora, a parte de seguros e as subsidiárias vão trazer ali um resultado mais previsível. Mas isso também não impede do mercado bater na ação. Perceba que desde quando começou essa crise do agronegócio, o Banco do Brasil segue de lado desde então. Fica nesse vai e vem, a ação sobe, depois cai de novo, porque o mercado está indeciso, não sabe, não tem visibilidade de quando essa recuperação de fato vai acontecer. E pelo banco temporariamente estar dando um ROI muito baixo, a gente sabe que com o lucro pressionado de agora, o Banco do Brasil está com um ROI muito baixo, porque esse é o caráter cíclico do Banco do Brasil. Em momentos de bonança, ele dá um ROI alto. Em momentos de crise, né, ele acaba dando um ROI muito baixo. E perceba que o ROI atual do Banco do Brasil está na faixa de 7,2% ao ano. Então ele está perdendo para o seu custo de capital. Mas isso aqui tende a ser pontual.
quando o lucro líquido do banco voltar a se recuperar, porque as provisões estão tomando grande parte do lucro, fazendo com que o banco, não que ele esteja perdendo dinheiro, né? Ele está tendo que tomar ali uma parte que deveria estar sendo contabilizada como lucro para deixar no colchão para calotes, né? Então, se essa parte voltar a dar uma amenizada, o banco pode voltar aos seus 30, 32 bilhões e voltar a ter um ROI mais ali condizente com sua média histórica, de 15 a 16% ao ano, que fica o ROI médio Banco do Brasil. E quando isso acontecer, aí o mercado sim vai pagar um múltiplo mais elevado. Então, observando por essa premissa de valorização, hoje o Banco do Brasil pode estar muito barato, porque mesmo em épocas em que o ROI ficou mediano para baixo, o banco já chegou a ser cotado por 1,5 vezes o seu valor patrimonial. Então hoje você já teria um potencial de valorização na ação do Banco do Brasil, apenas para retomar para suas médias mais altas, você teria um potencial de alta na ação de 157%. O banco poder dobrar de preço em uma lupa no médio prazo, de 2 a 3 anos. Ainda mais com essa recuperação acontecendo, né? De forma gradual. E se simplesmente a ação dobrasse de preço, numa lupa de 3 a 4 anos, né? Fosse ali para 1 a 1,5 vezes o valor patrimonial, você está supondo que o Banco do Brasil traria ali 26% ao ano, isso só em ganho de capital. Agora, qual que é a mágica aqui com o Banco do Brasil? É o dividendo, porque com essa recuperação de lucros acontecendo, mesmo que o payout fique contido, tá? Olha só como que o Banco do Brasil pode voltar a pagar bons proventos. Se você está comprando hoje um banco cotado por um PL projetivo, vamos supor que daqui a 4 anos, lá para 2030, o resultado do banco recupere para 30 bilhões novamente. 30 bilhões não seria nada de outro planeta, tá? 30 bilhões daria um resultado ali, ó, na faixa de 7,5 por trimestre. Ele estava dando esse resultado antes de toda essa crise do agronegócio. No primeiro tri mesmo de 2025, ele deu 7,4 bilhões de lucro, né? Aí vamos colocar o PL projetivo do Banco do Brasil está na faixa de 4 vezes, olhando para 2030/2029. E aí, se você usar o inverso do preço-lucro, supondo que o banco continue com payout de 30%, e você teria 7,5% de yield. Então, somado a essa valorização no papel de 26% ao ano, você já teria um retorno embutido na ação, 26 mais 7, de 33% ao ano na média. Só que você se esqueceu de uma outra variável, o crescimento de lucros. Na média, o lucro líquido do Banco do Brasil cresceu uma taxa de 10% ao ano no longo prazo. E projetando para 2030, né? Supondo que o banco vai recuperar esse patamar de 30 bilhões, 28 bilhões, você está supondo de que o lucro vai aumentar em 114%. Então, se o lucro crescer, dobrar, né? Voltar para os seus 30 bilhões, você está supondo aí 20% ao ano de crescimento de lucro. Então, olhando para uma lupa de 4 anos, o Banco do Brasil teria um potencial de gerar 53% ao ano na média. Você quer ser pessimista? Coloca um crescimento mais contido, de 8 a 9% ao ano. Ainda assim, a ação traria, projetando para os próximos 4 anos, 42% ao ano. Com a reprecificação de múltiplos, que o mercado acaba se esquecendo de calcular, mas sim, entra a reprecificação de múltiplos, o re-rating, né, que a gente acaba chamando. Aí entra também crescimento de resultado e entra pagamento de proventos. E você vai pegar isso e reinvestir. Então perceba que seu retorno embutido na ação poderia ser bem elevado, supondo essa recuperação do Banco do Brasil para o médio prazo. E mesmo que o banco não se recupere no curto prazo, ele já está barato. Você já está pagando um preço ali de crise, porque grande parte desse cenário já está adequadamente precificado. O mercado já sabe que o Banco do Brasil vai lucrar 3,5 bilhões por trimestre, e o mercado já até está propondo de que terá uma nova revisão negativa no guidance, tá? Então perceba que o cenário mesmo está difícil, mas o bom é que já está incorporado no preço-ação. E temos gatilhos de recuperação. A gente sabe que a MP, recentemente aprovada pelo governo federal, a 1.376, vai fazer com que 100 bilhões sejam destinadas para os agricultores rurais. E aí o Banco do Brasil, que acaba sendo o maior financiador do agronegócio, vai conseguir equilibrar essas renegociações e talvez, né, já ter ali um ponto de inflexão a partir desse trimestre e já para os próximos trimestres uma recuperação gradual da rentabilidade. Talvez o banco voltando a lucrar 4, 5, até 6 bilhões por trimestre com a MP 1.376 entrando em vigor. Como a MP foi aprovada agora em julho, o banco está começando a renegociar, muito provavelmente que a gente só vai ver os efeitos dessa MP com mais visibilidade a partir do terceiro a quarto tri. No quarto tri você vai ver um resultado mais positivo, porque a MP aprovada agora vai começar a surtir efeito. Então, sim, temos gatilhos de recuperação. O problema é o preço que você paga. Em várias crises que aconteceram com o Banco do Brasil no passado, o erro do investidor foi pagar caro. Porque se você paga caro,
o seu retorno vai ser sim reduzido. Mas para você que paga barato, pode conseguir retornos bem interessantes. Olha só, 2020 o Banco do Brasil passou por uma crise, ó, chegou a lucrar 13 bilhões, o ROI nessa época foi muito baixo, o ROI do banco é para 9% ao ano, depois recuperou, agora caiu de novo, então assim, o banco ele tem esses vai e voltas, o problema é você comprar quando nada está bom, né, é difícil você comprar quando o cenário não está favorável, porém são nestes momentos em ações cíclicas, tá, como o Banco do Brasil, que você acaba ganhando bastante dinheiro, tanto para o médio e tanto para o longuíssimo prazo. E sim, com a recuperação, o yield do Banco do Brasil, o dividendo por ação do banco, né, pode voltar, se ele voltar a pagar um payout de 45%, para a faixa de quanto? De R$ 2,35 por ação. Poderia chegar até R$ 3 por ação, tá? Se ele voltasse a lucrar aqueles 37 a 38 bilhões, porque a receita líquida do banco continua crescendo, a margem financeira continua aumentando, então basta a inadimplência equilibrar, que muito provavelmente, né, o resultado vai voltar a aumentar em uma crescente interessante. O problema aí, como eu vou repetir mais uma vez, é o preço. Pagar caro é o erro principal. Em várias lupas que o Banco do Brasil deu muito retorno, foi para quem pagou barato. O meu caso aqui, por exemplo, o Banco do Brasil, eu paguei barato. Por isso que eu sigo com bom retorno na ação. Agora, em ação cíclica, o erro é você pagar caro. O mesmo acontece com o Petrobras e o mesmo acontece com as ações da Vale do Rio Doce, tá? E quando o múltiplo acaba se esticando bastante, o PL geralmente um bom ponto de compra nesse tipo de empresa mais cíclica, principalmente ligada ao agronegócio, que acaba sendo um setor extremamente complexo de se analisar. E claro que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, pessoal, estou aqui com uma belíssima oportunidade para vocês. Tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que você acaba por ter uma planilha totalmente vitalícia para o resto de sua vida e mais barata do que o preço de uma pizza. Ainda você contém aí mais de 100 ações para você analisar em tempo real, sem você ter trabalho nenhum. Por falar em tempo real, ela é totalmente automatizada, atualiza a qualquer momento, a cada minuto e a cada segundo. E por último fator e mais importante, contém os melhores indicadores pelos maiores players do mercado. Temos aqui, ó, o Décio Bazin com o seu preço teto, Benjamin Graham com o seu preço justo, Peter Lynch, né, com aqui a fórmula do Peg Rachel, e temos aqui a Magic Fórmula do John Bogle, que acaba funcionando bastante também essa fórmula. Não muito no Brasil, mas você vê sim que tem ações aqui que se encaixam pela fórmula do John Bogle. Eu prefiro a do Lynch, Benjamin Graham, para mim são as melhores. O preço teto e o Bogle ficam mais ali secundário, porém você tem uma análise completa em todas elas. E ainda preço teto projetivo. Tá bom, Pablo, onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu deixei disponível para vocês aqui na biografia do canal. Basta você clicar aqui na parte de mais e você será direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil. Em particular, tenho sim o Banco do Brasil na carteira e quero continuar acumulando, tá? Agora não estou comprando no momento porque ele já é uma grande posição do meu portfólio. Mas sim, eu pretendo ir comprando se o preço ficar abaixo de R$ 20. Como eu tô focando agora no Itaú, infelizmente não tô tendo dinheiro, né? Pra aproveitar tudo. Mas se eu tivesse, muito provavelmente que abaixo dos R$ 20, já faria algum aporte sim no Banco do Brasil, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!